Vamos tratar agora sobre dois pontos. Este daqui, tem dúvida. E a galera fica, mas será que pode? Mas será que pode trocar? Será que, o que que vem depois ali dos dois pontos? Para que serve? Essa daqui é uma pontuação que as bancas com frequência cobram o sentido. O uso dos dois pontos na linha 2 marca, tan, tan, tan. Aí você fica, deixa eu olhar o que vem depois. É muito do que vem depois para nos indicar o porquê que foi usado, né? Nunca a ideia do que vem antes, sempre o que vem depois vai me dizer. Então vamos lá, entender quais são os usos. Anote aí comigo. Bom, primeira coisa, bom, dois pontos, né? Você sabe, coisa básica, dois pontos. Qual que é o primeiro uso? O mais comum para o uso de dois pontos. Professora, vamos lá. Primeiro uso para os dois pontos, para anunciar. Opa, eita, que ficou ruim, peraí. Deu uma falhada a caneta. Para anunciar a fala. A fala de personagem, por exemplo. Quem gosta de ler romance, quem gosta de ler esse tipo de texto, sabe, né? Por exemplo, Maria olhou e disse, dois pontos. Não o conheço. Quer dizer, meu uso aqui dos dois pontos é para introduzir o quê? A fala da personagem, certo? Com um travessão ali, isso fica claro para a gente, né? Beleza, isso aqui é tranquilo. A gente também pode usar para uma citação, anunciar citação. Anunciar uma citação, que não deixa de ser uma fala, mas não é essa fala de diálogo, né? É uma fala no corpo do texto, a gente não vai ter travessão, né? Deixa eu pensar aqui. Como dizia o ditado, dois pontos. Aí entra o ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não vou colocar tudo aqui não, ó. Mole em pedra dura, ou seja, ó, anuncia uma citação, um ditado popular. Ó, o uso aqui, ó. É para aquilo que vem depois, tá vendo? Sempre o que a gente vai ter aqui é essa ideia do que vem depois. Preste atenção ao que vem depois, tá? Então, anunciar uma citação. Isso daqui pode ser um discurso direto, um discurso indireto, tá? Também utilizamos, essa é uma regra que cai em prova bastante, pessoal, para o uso de dois pontos. Quando a gente vai anunciar um tipo de aposto, anunciar aposto, principalmente quando esse aposto é uma enumeração, por exemplo. Aposto em enumeração. Ah, os textos adoram fazer isso, as bancas adoram cobrar isso. Tudo ameaça a lavoura. Dois pontos. Vento, que mais? Geada, insetos, etc, né? Bichos, tá. Tá vendo? Então eu tenho o uso aqui dos dois pontos para introduzir o aposto numa enumeração. O que é? Tudo ameaça a lavoura. Tudo o quê, ó? Vento, geada, insetos. Tá vendo? É o aposto, certo? É o aposto. E agora a gente tem a apresentação de uma enumeração, né, desse aposto. Veja, o tudo não é uma coisa só. O tudo é vento, geada, insetos.
principalmente nas enumerações, tá? Mas a gente pode ter um aposto diferente também. Aqui eu tenho uma enumeração. Deixa eu colocar aqui. Anunciar aposto, principalmente nessas enumerações, mas também pode ser. Vamos colocar o 4, que agora eu estou pensando uma outra forma. Anunciar, já que a gente está falando de aposto, né? Oração o quê? Apositiva. É a única lá da subordinada substantiva que aceita a pontuação. A causa da guerra é esta. 2 pontos. Os homens esqueceram Deus. Pronto. Nossa, foi forte essa frase, hein? Desculpa aí. Ai, gente do céu. É que são tempos, né? Tempos que a gente fica pensativo, esses tempos atuais. Então, olha lá. A causa da guerra é esta. Qual? Opa, 2 pontos. Os homens esqueceram Deus. Tá vendo? Essa daqui é a nossa oração apositiva. Então é comum, né? Você sabe que na oração apositiva a gente pode ter a vírgula, mas também pode ter o uso de 2 pontos. É mais comum o uso de 2 pontos do que a vírgula. E a gente pode ter também, eu coloquei o aposto ali enumerativo, né? Ó. Às vezes o aposto pode ser também, tudo ameaça a lavoura. Esse tudo está representado pelo vento, geada, insetos. Mas poderia ser também, a causa da guerra é esta, 2 pontos, o esquecimento de Deus. Que aí não seria uma oração, seria um aposto simples, né? Sem o verbo, ok? Vamos ver aqui. Que mais que a gente pode colocar? Tem uma também, deixa eu ver se tem mais um slide aqui, que eu gosto, que eu penso sempre nos textos, como é que as bancas cobram. O uso de 2 pontos também pode ser para indicar, ó, isso aqui já caiu de várias vezes no Sebrasp, um esclarecimento. Um esclarecimento. Como se fosse uma explicação, sabe? Pode ser um esclarecimento, pode ser um resultado, pode ser um resumo do que foi dito. É como se fosse uma ampliação daquilo que já foi colocado. Por exemplo, João era melhor. Opa! João era assim mesmo. 2 pontos. Amigo dos pobres. Olha lá. Tá vendo? É um esclarecimento. Não é um aposto aqui, tá? Ele traz um esclarecimento ao uso dos 2 pontos. João era, assim mesmo, um amigo dos pobres. Ou ainda, vamos ver, João estudou e o resultado aprovação nessa etapa. Pronto. Aprovação nessa etapa. Tá vendo? Para apresentar um resultado. Ou um resumo. Quer ver? Pode até ser só o resumo. Assim, ó. Em resumo, estudei muito e passei na prova. Pronto. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, apresentação de um resultado, introduzindo um resumo, né? Ok?
Então, João estudou e o resultado? Aprovação nessa etapa. Em resumo, estudei muito e passei na prova. E João era assim mesmo. Assim mesmo como? Esclarecimento, tá vendo? Amigo dos pobres. Esclarecimento, explicação. Aqui seria o resultado, né? Do que se tenha alcançado. Aqui o resumo daquilo que foi realizado. Então, o uso de 2 pontos pode ser para muita coisa. Claro que existem situações que a gente pode substituir por vírgula, por exemplo. Quer ver onde dá para trocar por vírgula? Na oração apositiva. A causa da guerra é esta, vírgula, os homens esqueceram Deus, daria para trocar. Mas aqui, por exemplo, ó, tudo ameaça a lavoura, vírgula, vento, geada, insetos, ficaria ruim, né? Não daria, porque não estaria introduzindo uma enumeração. Ficaria ruim. Então, existem lugares e lugares. Lembre-se do seguinte, depois de 2 pontos, pessoal, a gente não vai usar a letra maiúscula, tá? Não usa a letra maiúscula. A única situação de usar letra maiúscula é se o pronome, se a palavra que vier depois for um substantivo próprio, for um nome próprio e precisar de letra maiúscula. Por exemplo, João, sei lá, João era assim mesmo. Vamos pensar uma coisa que precisa de uma letra maiúscula. João era assim mesmo. Uma profissão. Presidente da República, por exemplo. Aí precisaria da letra maiúscula, entende? Mas a gente não coloca, tá? De modo geral, letra maiúscula depois de 2 pontos. Isso é importante. Você vai escrever texto, que eu sei. Você vai escrever redação, vai colocar lá 2 pontos e vai querer introduzir alguma coisa. Não é para colocar letra maiúscula. Você tem que pensar assim. O uso de 2 pontos é como se ele enfatizasse aquilo que vem depois, não é? Ele vem chamando a atenção, ele vem tipo, colocando um holofote ali, ó. Pá, certo? Mas a oração não acabou. A oração começou lá na letra maiúscula, ela só vai acabar no ponto final. Então você vai passar pelo uso de 2 pontos. Para que você vai colocar a letra maiúscula? Não pode. A oração não acabou. A oração continua. Os 2 pontos não vai estar ali para encerrar. A oração não, ele está no meio da oração, ele vai dar continuidade. Então, nada de colocar a letra maiúscula, vai continuar com a letra minúscula até o ponto final e acabou. Ok? Seria isso para a gente utilizar os 2 pontos. E tem que lembrar, né? Ó, deixa eu colocar aqui mais um pontinho importante. Não é uma regra, mas é sobre um esclarecimento. O uso de 2 pontos, ele traz enfatização para aquilo que vem depois, né? Valor semântico, vamos pensar assim, ó. Valor semântico. O que ele faz? Né? Ele enfatiza o que vem depois. Certo? Ele dá o quê? Destaque para aquilo. Ele chama a nossa atenção. Não é verdade? Quando ele diz assim, ó. De todas as novidades, uma situação era a mais importante. O retorno de José. Pronto. Então, veja, o que eu estou enfatizando aqui, ó? Eu estou deixando em destaque, tá vendo? Isso aqui é como se estivesse o quê? Em destaque. Estou mostrando, olha só, isso aqui é bem importante, tá? Então, utilize 2 pontos, isso serve para você que vai escrever texto, por exemplo. Utilize 2 pontos quando você quiser dar destaque para aquilo que você está escrevendo. Combinado? Bom, vamos começar aqui, vamos dar uma olhada em uma questãozinha? Veja. Assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta quanto ao uso dos 2 pontos. São empregados para anunciar uma citação? Sim, verdadeiro.
São usados para indicar uma explicação ou esclarecimento? Sim, verdadeiro. São utilizados para discriminar as partes de um todo, no caso do aposto? Sim, verdadeiro. São frequentes no final do discurso do narrador, antecedendo o discurso direto, que é para introduzir a fala? Sim, também, verdadeiro. Tudo isso é verdade, ou seja, a alternativa correta é a nossa letra C. Né? Então, tudo aquilo que foi colocado aqui é verdade. Questão de prova, hein? Olha essa daqui. Aqui a gente tem uso de 2 pontos para julgar, provavelmente. Vamos dar uma olhada no texto. Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu. Um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pela rachadura das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, 2 pontos. Eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. 2 pontos. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, se não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Tá, temos uso de 2 pontos 2 vezes aqui, né? Olha lá. No último parágrafo do texto, ao observar o emprego de 2 pontos, percebe-se que este sinal de pontuação ele foi usado para quê? Indicar um esclarecimento, marcar enunciados de diálogo, apresentar a reprodução de citações, sinalizar a omissão de termos, mostrar a sequência do que se afirmou. Veja, eles colocam assim, não era propriamente conversa, não era, era o quê? Eram frases soltas, espaçadas com repetições e incongruências. Tá vendo que isso aqui é o quê? É uma explicação, ou seja, um esclarecimento. Por que que não eram propriamente conversas? Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. 2 pontos. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito e as imagens sucediam-se, deformavam-se, se não havia meio de dominá-las. Por quê? Porque eles não prestavam atenção à palavra um do outro. Isso daqui é o quê? Esclarecendo. Eles nem tinham conversa, eles nem conseguiam articular as palavras direito. Ou seja, é a nossa letra A. Indicar um esclarecimento. Ok?